Olá pessoal, meu nome é Eric, eu sou professor de matemática e hoje vamos fazer um breve resumo sobre frações. O conteúdo será abordado nas aulas presenciais, mas aqui, para atender a todos, nós veremos um resumo do que se pretende estudar. Então vamos lá, primeira parte, né? As frações representam a parte de um todo, ou seja, nesse tipo de representação de frações, utilizamos frações para representar a parte de acordo com o total de partições. Por exemplo, um pacote pequeno de biscoitos contém 4 unidades. Se como 3 desses biscoitos, como então 3 quartos, ou seja, 3 biscoitos do total de 4 e sobram um quarto, ou seja, sobra um biscoito no total dos 4 biscoitos. É importante ressaltar que o todo é formado por partes iguais, ou seja, todos os biscoitos são iguais um a um. Então vamos já começar aqui desenhar alguma coisa, ok? Então, imagina aqui que eu tenho os 4 biscoitos iguais, né? Então aqui eu tenho um, dois, três, 4. Na fração, o número que está embaixo, ele representa o todo. Então, se existem 4 biscoitos, aqui embaixo eu estou representando todos eles. E aqui em cima é o que eu quero. O que eu quero falar? Eu quero falar os que eu comi. Então, pelo texto, falar que eu peguei 3. Então, o que eu quero é 3 sobre o todo, que eram 4. Se pergunta o que sobrou, então sobrou um de um todo, que eram 4, tá? Então o que eu quero em cima e o todo embaixo, ok? Vamos pro próximo. Razão, tá? Então, nesse tipo de aparição, é preciso descobrir o todo para se garantir a partição. Um exemplo ocorre com a gasolina brasileira. Segundo o Conselho Nacional do Petróleo, a quantidade permitida de etanol a ser adicionada na gasolina está compreendida em 18%. Ok? Então tá aqui, ó, 18%. E 24. Tá aqui, ó. Ou seja, a cada 100 partes, essa informação é importante, dessa mistura de etanol e gasolina, 24 partes seriam de etanol e 76 de gasolina. Então a fração de etanol seria 24% e a gasolina 76%. Então, primeira coisa é a leitura aqui no caso da razão, né? Então, quando eu estou falando 24%, eu estou falando 24 por 100, tá? Por cento. Então, toda vez que eu falo de porcentagem, eu estou dizendo que o denominador, vou escrever aqui, ó, denominador. Então, toda vez o denominador é 100, ok? Então, isso é uma forma de padronizar uma leitura. Então, toda vez que eu falo 24%, eu estou pensando, a cada 100 partes, eu estou pegando 24 para mim, ok? 76% significa que a cada 100 partes, eu estou pegando 76 partes para mim. Então, aqui no caso, 24 álcool, 76 gasolina. Então, essa aqui está muito relacionada à leitura. E aqui uma observação da leitura, né? Esses 24%, eu também posso falar 24 centésimos. E lá no quarto, quinto ano, a gente aprendeu que 24 centésimos se escreve desse jeito, onde o primeiro número após a vírgula são os décimos, e a segunda casa após a vírgula são os centésimos, ok? Então aqui, se for um número dividido por 10, por exemplo, 2 décimos é 0,2, que a gente lê 2 décimos. 2 centésimos é 0 nos décimos, 2 nos centésimos, certo? Centésimos. Eu também tenho 2 milésimos, ok? Então, os décimos, centésimos e o 2 no milésimos, ok? Então aí a gente faz uma revisãozinha rápida, né? De leitura, décimos, centésimos e milésimos, e aproveita
e ver um conteúdo aí que é muito importante, que é a porcentagem, dividir em 100 partes. Quociente, agora a gente está falando do resultado de uma divisão, né? Então vamos lá. Neste caso, a fração representa o resultado de uma divisão. Um exemplo é um bolo de aniversário, onde cada convidado recebe um pedaço do bolo. A pessoa tenta fatiar o bolo em pedaços do mesmo tamanho, mas nem sempre consegue. Por isso, existem cortadores de bolo que buscam fazer justiça. Veja o cortador a seguir. Então aí no desenho, aqui ó, vamos ver se você consegue enxergar, tá? Ó. Aqui ó, eu tenho os pedacinhos, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Então, por exemplo, esse cortador aqui tem 12 espaços, né? Então, esses cortadores vêm com o objetivo de separar, né, o bolo em fatias iguais. Se eu fosse tentar cortar a mão aqui, pode ser que eu não consiga fazer com que as fatias sejam iguais, ok? Então usam esses fatiadores. E também fala que é o resultado de uma divisão. Por exemplo, no texto aqui fala que está sendo dividido em 16 pedaços. Então eu vou querer um pedaço dos 16 que existem. Então 1 em 16. Isso em forma numérica eu posso fazer uma divisão, onde se eu fizer 1 dividido por 16, eu vou encontrar 0,0625, né? Então lembrar que a fração representa uma divisão. E essa divisão sempre vai ter um resultado, ok? Vamos para o quarto item da fração, que é o conjunto numérico. Aí estamos agora deixando a coisa mais matemática, ok? Então nós aprendemos primeiro contar os números positivos. 1, 2, 3, 4. Essa é a forma natural, a gente chama de conjunto dos naturais, onde naturalmente uma criança aprende a contar. Então são um conjunto dos naturais, né? Por sempre números positivos. Positivos e inteiros. Opa, inteiros, tá? Normalmente a gente representa, normalmente não, a gente sempre representa ele com essa letra N aqui, tá? Pintadinha aqui um pouquinho mais grosso. Então, esse é o conjunto dos naturais. Aí existe o conjunto dos inteiros. Ou seja, além de ter os positivos, aqui surgem também os negativos, né? Então, tá aqui os negativos. Então, o conjunto dos inteiros é um Z, aqui mais grossinho. Ele tem os números positivos e negativos, porém todos são inteiros. E finalmente o que a gente está estudando é o conjunto dos racionais, é onde existem as frações, né? Então aqui o conjunto dos racionais é um Q, tá? Esse Q, ele vai ter tanto valores positivos quanto valores negativos. E além dos números inteiros, ele também tem os números fracionários. Fracionários, né? Pode ser os décimos, pode ser os centésimos, pode ser os milésimos. Por exemplo, 0,1, 0,02, 0,25, né? Lendo da forma certa, um décimo, 2 centésimos, 25 centésimos, um inteiro, 231 milésimos, ok? Então aqui são as frações. Esses números eu posso representar da forma decimal, ou eu vou fazer aqui fora porque não tem espaço, da forma fracionária. Um décimo, 2 centésimos, 25 centésimos, né? Um inteiro, 231 milésimos. Então, o número aqui, embaixo os milésimos, tá bem? Então, pode ser o número decimal ou pode ser o número fracionário. Então, aí estamos com os conjuntos dos racionais, tá bem? Então, esse conjunto aqui é muito importante. Ele é o conjunto
dos racionais. Racionais. Perfeito? Vamos para a próxima. Operador multiplicativo. Entrando na matemática cada vez um pouquinho. Então aqui, ó, a fração pode multiplicar um total. Por exemplo, podemos estimar quanto de gasolina temos em um tanque de combustível. Podemos citar que em alguns carros o marcador de tanque do combustível é formado por hastes. Então aqui tem hastes, ó. Então aqui eu tenho um pedaço. Opa, não aparece, vou fazer aqui em cima do vermelho. Um pedaço aqui, segundo aqui, terceiro aqui, quarto aqui. Ou seja, esse tanque está dividido em 4 partes, certo? E quanto que o marcador está marcando? O marcador é esse vermelhinho aqui, ó. Então ele está dizendo que eu tenho ainda 1/4 do tanque, que é esse espaço vermelho. É isso que o tanque está dizendo que eu ainda tenho. Se o marcador estivesse aqui no meio, né, no 1/2, significa que eu tenho 2/4, ou metade de um tanque. Se ele estivesse aqui no terceiro, significa que ele tem, vou fazer aqui a setinha, 3/4. E se fosse o tanque completo, 4/4. Só que 4 dividido por 4 é 1, né? Significa que eu tenho um tanque completo. E isso eu posso calcular também em volume. Por exemplo, pensa num tanque que tem um valor fácil. 60 litros de combustível. 60 litros, certo? Então, o que é 1/4 de 60 litros? O que seria 1/4 de 60 litros? É simples. Eu vou pegar esse 60 e vou dividir em 4 pedacinhos. Então, eu vou fazer a conta 60 dividido por 4. Uma vez 4 é 4, sobra 2, abaixo 0, né? Tá aqui, ó. Aí eu vou fazer 5 vezes 4 é 20. E 20 menos 20 é 0. Ou seja, cada fração que eu tenho aqui, ó, cada fração aqui é 15 litros. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, significa, em forma de fração, desenhando, vamos ver se fica mais fácil de você enxergar. O tanque inteiro, né? Então, tudo isso aqui, ó, são 60 litros. Só que eu estou dividindo ele em 4 pedaços, certo? Então, aqui tem 15, aqui tem 15, aqui tem 15 e aqui tem 15. Então, se eu te pergunto quanto é 1/4 de 60 litros, eu estou falando desse valor aqui, ó. Ou seja, 1/4 vezes 60, né? 1 vezes 60 é 60 e quando eu dividir por 4 é 15. Então, tem apenas 15 litros. Ah, professor, e se fosse 2/4 do tanque? Então, vamos calcular esses 2/4 aqui também. Então, vamos lá, ó. 2/4 de 60 litros. Então, eu vou dividir 60 por 4, que é os 15, né? E quando eu multiplicar por 2, eu vou achar metade do tanque, 30 litros. E se fosse 3/4? Bem, o jeito mais fácil aí, você pode multiplicar ou dividir. Eu vou dividir. Vai dar 3 vezes 15, que é igual a 45. Ou seja, 3/4 significa que eu estou pegando este e este, né? 15, 30, 45, ok? Então, aí a gente começa a fazer os seus cálculos. 6, como medida, tá? Então, a gente usa aí a parte, né, para estimar um todo, sempre é esse conceito, a fração. Fazemos isso com as unidades de medida, estabelecendo em 1 metro, encontramos 100 partes de 1 centímetro. Ou seja, se eu pegar 1 metro, né, 1 metro, e for contar suas subdivisões em centímetros, eu vou encontrar 100 centímetros, né? A palavra não é à toa que começa com 100. E se eu perguntasse em milímetros? 1 metro tem quantos milímetros? E aí? Como eu faria? Será que esse 1000 é a resposta? É sim, né? 1 metro é 1000 milímetros, ok? Então são essas subdivisões que a gente acaba enxergando. No texto, ele está falando de subdivisões inglesas, tá? 1 polegada é a mesma coisa que 1/12 de 1
pé. Ou seja, se eu pegar um pé, aqui eu fosse colocando as polegadas, eu teria 12 polegadas, tá? Ou uma polegada equivale a 1/12 de um pé. A mesma coisa a jarda, ok? Então a jarda, tá aqui o comprimento, né? Vai até aqui, ok? Então unidades mais peculiares e ainda muito usadas. Também serve de comparação. Polegadas, por exemplo, corresponde a 1/12 de um pé. E um pé corresponde a 1/3 de uma jarda. Ou seja, isso aqui é uma jarda. 1/3, vamos tentar dividir aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem um pé. Aqui tem outro pé. E aqui tem outro pé. Tá bom? 1/3. Tá? Então isso aqui, ó. Um pé só pega um pedacinho. E probabilidade, que é fantástico, é algo que normalmente os professores gostam muito. Aqui tá falando do jogo da Mega Sena, ou seja, a chance de você ganhar no jogo da Mega Sena, se você jogar um único bilhetinho, é 1 em 50 milhões. Na verdade é maior, tá? Esse valor aqui é muito maior, se eu não me engano é 50 milhões, 63 mil e alguma coisa aqui, tá? Então ele é muito maior, mas aproximadamente uma chance em 50 milhões, tá? 1.000 milhões. Mas a gente pode pensar em outros jogos. Imagina se eu tivesse 4 peças amarelas, 3 peças brancas, e 5 peças cinzas, tá bom? E jogasse tudo isso aqui dentro de uma caixa. Então imagina aqui, eu tenho a caixa, peguei todas essas peças aqui, joguei aqui dentro, tá bom? E você vai tirar uma peça daqui de dentro. Por exemplo, a pergunta óbvia seria qual você tem mais chance de acertar. Bem, eu espero que você diga que é a cinza, né? Ou seja, entre todas as peças que estão aqui dentro, a cinza eu tenho mais chance de tirar, uma vez que eu tenho 5 peças, num total de 5 com 3 é 8, 8 com 4 é 12. Né? Então essa é a minha chance de tirar uma peça cinza. E a chance de tirar uma peça branca? Eu tenho 3 peças, num total de 12. E a chance de tirar uma amarela? 4 peças, num total de 12. Ok? Então essas são as minhas probabilidades. Ok? Então essas são minhas chances. Isso de forma fracionária. Mas você pode me perguntar quanto seria em forma numérica. Então essa divisão aqui, ó, vai dar 0,41 aproximadamente, tá? Vamos arredondar aqui para 42. A outra seria 3 dividido por 12, 0,25. E a outra seria 4 dividido por 12, aproximadamente 0,33, tá? Em porcentagem é dividir por 100, não é isso? Então isso aqui, ó, 42 centésimos, 42 centésimos ou 42%, tá? O 0,25 o 25 centésimos, 25 centésimos ou 25%. E o 33 centésimos, 33 centésimos ou 33%, tá? Então, uma ótima forma de transformar um número em porcentagem é escreve ele em número e aí depois você transforma ele em fração e a fração em porcentagem. Para refletir, né? Então, imagina agora se você tivesse que comparar quantidades, certo? Então, aqui, ó, eu tenho essas duas frações, tá? 30 dividido por 15 e 12 dividido por 9, tá? Bem, 30 dividido por 15 é fácil de saber. 30 dividido por 15 é 2. Né? 2 vezes 15 é 30. Então, isso aqui tá fácil. E 12 dividido por 9, na calculadora, você vai encontrar 1,33, infinitos 3 aqui. Ou seja, se te faz uma pergunta, qual fração é maior, pelo resultado da divisão, é essa, né? E acabou o problema. Só que nem sempre vai ser simples você comparar uma divisão, fazer a conta, né? Às vezes não é o melhor caminho ou o caminho mais simples. Às vezes o ideal é a gente
comparar a fração. Por exemplo, aqui embaixo eu tenho um problema que é 7/12 e 5/8. Então, qual delas é maior, qual é menor? Eu poderia fazer a divisão, né? E determinar aqui. Faria, por exemplo, 5 dividido por 8 e faria essa conta, tá? Então, 0 vezes 8, 0, sobra 5. Para continuar, como não tem número aqui, ó, mas aqui seria vírgula, então existem infinitos zeros. Então, vou abaixar um zero aqui. E a vírgula não pode vir para o número, né? Vem para o resultado. E eu continuo a conta. 6 vezes 8, 48. Sobra 2. Abaixo um outro zero aqui após a vírgula. 2 vezes 8, 16. Sobra 4. Abaixo um outro zero após a vírgula. 5 vezes 8 é 40. E 40 menos 40 é 0. Né? Então, este é o número. Faria a mesma coisa com este 7/12 e compararia os dois valores. E qual for maior, consequentemente, é aí a maior fração. Outra forma de fazer é o mais importante de tudo, é o que eu deixei aqui por último, é a fração equivalente, tá? Então a gente precisa compreender muito essa fração equivalente, tá bom? Porque nem sempre é fácil fazer divisão, nem sempre é fácil fazer uma representação numérica, ou desculpa, uma representação geométrica. Exemplo, desenhar, né? Como que eu vou desenhar, vou dividir? Às vezes as divisões não ficam perfeitas, certo? Então, vamos à fração equivalente. Então, queremos então transformar duas frações de forma que ambas tenham o mesmo denominador, ou seja, o número de baixo. Ah, professor, então basta eu deixar o de baixo igual e acabou o problema? Não. Né? Pensa numa fração assim, ó, meio e 2/3. Né? Eu preciso deixar o 2 e o 3 iguais, porém o número de cima tem que acompanhar. 1 dividido por 2 é meio, 0,5. Se conforme eu for multiplicando essas frações, eu tenho que encontrar uma fração que o resultado seja o mesmo. Vamos pegar um número fácil de calcular. Pensa o seguinte, 20 balas dividido para 5 pessoas. Né? 20 balas dividido para 5 é igual a 4. Se eu dividisse esse número aqui por 5 e esse número aqui por 5, 20 dividido por 5 é 4 e 5 dividido por 5 é 1. Ainda eu tenho como resultado o 4. Veja, essas frações estão escritas com números diferentes, mas representam o mesmo valor. No caso do nosso problema, eu quero igualar o 12 e o 8. Então, olhando na tabuada do 12 e do 8, quais são esses números? Veja, eu estou vendo que na tabuada do 12 tem o número 24, depois 48, depois 72. Na do 8 eu tenho 24, depois 48, depois 72. Esses números que infinitamente aqui vão acabar se repetindo, eles são os valores das tabuadas que eles se encontram. Mas a gente pega o menor, ok? Então, quando eu penso no menor, eu estou pensando aqui, desculpa, no 12 sobre o 2 e o 3. Então, esse 3 multiplica o 8, esse 2 multiplica o 12, mas não só o de baixo. Veja, quando eu multiplicar o 2, eu vou multiplicar o de cima e o de baixo, para que essa fração seja equivalente a essa. Aqui a sua igualdade, ok? Quando eu vou fazer com a do 8, mesma coisa. Não é o 3 que multiplicando um 8 vai ser 24. Mas veja, eu também multiplico o número de cima, tá bom? Para que essa fração seja equivalente a essa que está aqui representado. E não só isso, eu fiz questão de colocar os desenhos. Isso aqui está dividido em 24 pedacinhos. E por aqui eu consigo ver que a vermelha, né, que é o 15, é um pedacinho maior do que o de baixo, ok? Então, se o 15 sobre 24, ou 15 24 avos, é maior do que 14 24 avos, isso significa que os 5 oitavos é maior, esse símbolo aqui é de maior, lembra um 7, tá bom? Enquanto que o menor lembra um 4, tá? Do que o 7 sobre 12. Aqui tá errado, perdão. Deixa eu corrigir aqui. 7 sobre
12avos. Tá bem? Vamos para a próxima. Fração equivalente, então, temos aqui um outro exemplo, ó. 3 sétimos é maior ou menor do que 4 nonos? E agora? Que símbolo eu ponho aqui, ó? Dá um pause no vídeo e tenta fazer. Bem, acredito que você deu um pause e tentou fazer, né? Qual é a ideia? Eu preciso olhar para a tabuada do 7 e do 9 e descobrir aonde esses números se encontram. Sabe qual é a melhor dica? Você pega esse 9 aqui, vou até trocar de cor. Você pega esse 9 e traz ele para multiplicar o 7 aqui, ó. Você pega esse 7 e traz ele aqui para multiplicar o 9. E acabou o problema. Porque 7 vezes 9 é 63. Assim como 9 vezes 7 também é 63. Lembram? A ordem da multiplicação, ou a ordem dos fatores, né? Não altera o resultado. E em cima, 3 vezes 9 é 27. 7 vezes 4 é 28. Ou seja, 3 sétimos é menor do que 4 nonos. Porque 27 é menor do que 28. Ok? Tá aqui o resultado. Deixa eu apagar o anterior só para vocês verem. Aqui, eu acho que esse aqui apaga tudo. Aí, né? Então agora você consegue ver aí a representação. Ok? Então aqui, ó. Multiplique. Veja, eu peguei o 9 daqui e multipliquei aqui. Peguei o 7 daqui e multipliquei aqui. E aí eu pude comparar, certo? Vamos pro próximo. Opa, eu voltei. Aqui. E a fração irredutível? O que é uma fração irredutível? É a volta. Você viu que para a fração equivalente, a gente sempre foi multiplicando os valores A e B? A gente multiplicou por algum outro número? A irredutível é a volta. Então, eu tenho lá um valor C e D, e eu vou dividir até que não seja mais possível fazer essa divisão. Exemplo, no caso da bala. Pensa em 20 balas dividido para 8 pessoas, né? Eu posso dividir isso aqui por 2, porque como é par, eu sei que todo número par é divisível por 2. Então, quando eu dividir por 2, eu vou encontrar 10 dividido por 4. Mas veja, ainda é par, então eu posso ainda dividir isso aqui por 2. Né? Então, divido por 2, isso é igual a 5 sobre 2. Certo? Então, veja, essa fração não existe mais nenhum número que eu possa dividir. Não tem o número na tabuada do 5 e do 2 ao mesmo tempo. Se eu fosse dividir por um par, aqui daria vírgula. Se eu fosse dividir por 5, aqui daria vírgula. Então, isso aqui a gente chama de fração irredutível, tá? Irredutível. Opa, não coube. Coube sim, tá aqui, ó. Tá bom? Então, a volta é irredutível. Por exemplo, 1/3. Não dá mais para simplificar. 2/3 também não. Agora, 3/3 dá, né? Eu posso dividir em cima e embaixo por 3. 1 dividido por 1, que é a mesma coisa que escrever o número 1. E aqui mostrando, né? Ó, eu tenho uma fração 2/4 que quando eu dividir por 2, já que ela é par, eu encontro o meio. Mesma coisa aqui, né? 6/4. Isso a gente chama de fração imprópria, tá? Um outro vocabulário. Fração imprópria. O que é uma fração imprópria? Quando o numerador, o número de cima, ele é maior do que o de baixo. Aí o exemplo é 6/4. Vamos pegar outro exemplo aqui, 20 sobre 2. 20 meios, né? Ou seja, eu encontro um valor acima da unidade, acima de 1, ok? Agora, quando ela é própria, eu encontro um valor sempre menor que 1, maior que 0 e menor que 1, tá bom? Então, eu encontro aqui o 0, vai estar aqui, ó, 0 é menor do que normalmente as frações, que é menor que 1, tá? Então, isso é uma fração normal que a gente encontra, que é própria. Própria. As impróprias são sempre uma fração maior que 1. E aqui eu tenho outro exemplo, né, de simplificação. Aqui eu dividi por 3, o 9 e o 6 está na tabuada do 3.
Eu encontrei agora uma fração que não dá mais para simplificar, ok? Então esse é um resuminho do que seria a apresentação para os alunos que estão indo no presencial. Agradeço a atenção, muito obrigado, boa noite e tchau.